com certeza não é o mesmo cara que está gastando na saúde. Né? Então, entenda o que o senhor quiser entender aí. Né? Quer dizer, o que está pagando não é o que está recebendo. Quem é que está pagando? Somos nós. Exatamente. Quem é que está recebendo? Não somos nós. Então daí é muito fácil, né? Porque realmente, olha, se a gente vê, eu estava jantando, casualmente, toda vez que a gente entrevista alguém, isso a gente já comentou, a Ana acabou de comentar, dieta, né? O cara que está fora do peso, exercício, cigarro e álcool, todo mundo é contra. Eu estava jantando essa semana, eu estava comendo assim de frente, infelizmente, cara, e, pô, eu sou médico, já vi um monte de porcaria, trabalhei em pronto-socorro, Cristo Redentor, eu estava jantando, comendo um filé de frente para o caixa. E no caixa, os cigarros expostos assim, e um pé gangrenado, né, cara, sem os 3 dedos pretos, eu comendo um filé. Aquilo me fez mal, né, e eu a gente que fez que fez anatomia e que trabalha com cirurgia. Quer dizer, eu não sei como é que alguém que vai comprar o seu macinho de cigarro, cara, ele chega lá, ele vai comprar um macinho, daí tem o cara com traqueostomia, estava com câncer de pulmão. Tem o outro que está perdendo os dedos. A criança tem passando mal. O outro com impotência. Né? E se continua vendendo. Quer dizer, como tu falou, a campanha publicitária é muito forte. Eu vou ter que contratar esses caras para poder aumentar minhas cirurgias na clínica. Enquanto a gente não gaste a mesma quantidade, né, hoje tu vende qualquer coisa, qualquer ideia. Né? Então, do ponto de vista prático, não tenho absolutamente nenhuma dúvida que é uma questão de atitude, de decisão. Eu vou fazer isto. Do ponto de vista de gestão pública, né, eu quero educar a população nesse sentido e o investimento vai ser tanto. Não existe dúvida nenhuma que isto vai funcionar. Nós vamos fazer um outro intervalo e já voltamos. O S foi a mais. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias.
Então, hoje nós estamos falando sobre oncologia, sobre vários tipos de câncer. A gente já tinha feito um programa sobre isso e vieram tantos e-mails, tantas perguntas, que nós voltamos a falar sobre o mesmo tema. E o Dr. Márcio já esteve aqui conosco, né? E agora há pouco tempo a gente se encontrou, o Márcio e o Barres tinham acabado de voltar de um congresso de Chicago, né? O que se falou mais lá? O que tem mais de novidade? Olha, nos mais diferentes tumores, melanoma, mama, pulmão, rim, em todos esses tumores tem muita atividade em termos de pesquisa. Esse ano teve bastante discussão a respeito do melanoma, que nos últimos 2 anos, 2 novas medicações trouxeram muito benefício para os pacientes, e agora esse ano se focou muito em o que fazer, qual é a melhor forma de utilizar, que é uma coisa que o Dr. Barres já tinha citado anteriormente. Agora, tendo a ferramenta, saber qual é a melhor forma de utilizá-la. Medicações também a respeito do câncer de mama, que o mecanismo é muito bonito, muito interessante, a forma como se está pensando a oncologia. Uma das medicações que foi bastante debatida nesse congresso, ela trabalha como vamos dizer assim, um cavalo de Troia. É um anticorpo e ligado no anticorpo tem a quimioterapia. Então, ao invés de a quimioterapia trazer aqueles efeitos que todo mundo conhece, de náusea, vômito, cai cabelo, no corpo todo, ela fica ligada no anticorpo e esse anticorpo é reconhecido pela célula do tumor e ela larga então a quimioterapia lá dentro. É uma então forma... nem todo mundo mais perde todo o cabelo. Nem todo mundo. Não necessariamente. Ainda existem esquemas que são necessários e que fazem o cabelo cair, mas se está trabalhando cada vez mais para que se consiga drogas tão ou mais efetivas e com cada vez menos efeitos colaterais, que é no centro de pesquisa do Dr. Barres, onde eu trabalho também, é onde a gente está colocando, vamos dizer assim, o maior foco da pesquisa nesse ramo. Não, mas o melanoma, essas medicações novas, tá? Elas modificam o resultado final da doença. Por exemplo, eu pego uma doença em estágio avançado. Ela chega a modificar o andamento final, porque o melanoma é um câncer extremamente agressivo, né? Uhum. E que quando a gente normalmente faz o diagnóstico, qualquer médico se assusta. Quando a gente fala melanoma, para as pessoas que são leigas, é o câncer de pele, né? É um deles, Um tipo de câncer de pele. É o mais agressivo deles, né? O menos frequente, mas o mais agressivo. E sim, essas 2 medicações aumentam e muito a sobrevida do paciente com a doença avançada. Então, ele ainda não consegue curar a doença, mas consegue fazer com que o paciente viva mais e melhor, que é um dos principais objetivos do tratamento. A outra coisa importante disso, Miguel, é que com esses novos tratamentos, o fato de funcionar em determinadas doenças, né, o que está se fazendo é usar esse tipo de conhecimento para aplicar em outras doenças. E o benefício, digamos assim, se multiplica de forma muito significativa. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar aqui na discussão é o fato de que estas coisas estão acontecendo, né? As medicações estão sendo desenvolvidas, né? Na clínica privada tem acesso? Em alguns casos, mas o ponto crítico é quando que essas medicações vão realmente estar à disposição da população em geral. Nós temos uma dificuldade, um desafio muito grande, não só no Brasil, mas em todos os países desenvolvidos, em ter acesso, né, para a população desses medicamentos, que notoriamente são extremamente caros, né, porque eles são desenvolvidos e precificados para o mercado americano, né? Então, o que o mercado americano consegue pagar é o preço da medicação. E isso se, né, transfere para o resto do mundo. Isso faz com que a maior parte da população com pacientes com câncer no mundo tenha muita dificuldade ou não tenha nenhuma condição de ter acesso a esses novos tratamentos, a não ser anos e muitos anos depois que o medicamento está no mercado. Então, esse é um desafio que eu acho que é extremamente crítico, né? A gente abordar ou reconhecer que existe para tentar ver em conjunto como poder solucionar esse tipo de problema. Mas quando eu estava durante a residência, e inúmeras vezes ia discutir os casos com o Dr. Barres e a gente conversava esse tipo de situação. Olha, segundo a melhor evidência científica seria tal tratamento, mas
ainda não existe a possibilidade de se fazer tal tratamento. E hoje, terminada a residência, agora eu discuto os casos com os residentes e sigo com a mesma situação, né? A segunda melhor evidência seria tal, mas o acesso ainda é restrito e temos tais e tais possibilidades. Isso é algo que a gente tem que, como nação, como sociedade, trabalhar, porque não é mais tolerável no mundo onde o meu paciente consegue acessar a internet e saber o que saiu semana passada, que eu só consiga proporcionar a ele o tratamento anos e anos depois. Mas mesmo um paciente com poder aquisitivo alto, ele não tem acesso a essas medicações de última geração? Depende. Se Tem ele que tiver, importar. são duas coisas diferentes. Uma coisa é a regulação da Anvisa para que o medicamento seja possível de ser vendido aqui no Brasil, e aí é uma questão de dinheiro, quem tiver dinheiro paga, quem não tiver não paga. Mas também, às vezes, existe o atraso no registro, que aí é o que tu está dizendo, né? Realmente a pessoa, mesmo tendo dinheiro, ela não vai poder comprar aqui, aí vai ter que dar um jeito, importar, enfim. Mas no centro de pesquisa a gente pode se voluntariar e ter acesso a esse tratamento? A pesquisa clínica, né, para mim é uma paixão, né? Nós fazemos pesquisa clínica no serviço da PUC há mais de 15 anos, né? E o motivo fundamental que nos fez desenvolver essa equipe de pesquisa clínica, né, hoje nós temos mais de 160, né, pesquisas com novos medicamentos, né, realizadas ao longo desse período de tempo. A motivação fundamental foi realmente essa frustração de não ter disponível determinados tratamentos para determinados pacientes que muitas vezes não têm outras alternativas, né? E como tu dizes, Ana, a ideia é que na pesquisa clínica, né, e este é um conceito absolutamente fundamental que todo mundo deve entender, o paciente que sai da Restinga, pega 2 ônibus e chega na PUC às 8 horas da manhã e está participando de um protocolo de pesquisa clínica com uma droga nova que não está liberada nos Estados Unidos, na Europa, nem no Brasil, está sendo testada, esse paciente que saiu da Restinga às 6 da manhã para chegar na PUC, está sendo tratado da mesma maneira como se ele estivesse no Memorial de Nova York, ou como MD Anderson em Houston, ou como o Gustave Roussy em Paris. Mesmos testes, mesmos medicamentos, mesma frequência, mesmos exames. Então, do ponto de vista prático, e gratuito, não tem nada mais democrático, né, do que pesquisa clínica em termos disso. Então, eu estou oferecendo para esse paciente, né, a perspectiva de um tratamento que ele poderia estar recebendo ou que outros pacientes franceses, americanos, japoneses estão recebendo da mesma maneira. Então, é absolutamente fantástica essa realidade dentro de um cenário nacional onde na medicina pública nós temos limitações, né, importantes, principalmente quando a gente fala em alta tecnologia relativa a câncer. E algo para além disso, também é o efeito multiplicador do conhecimento. Eu comecei como residente, que tinha até medo quando eu ia discutir alguma coisa com o Dr. Barros, que, nossa, o cara era conhecido, famoso, utilizava inúmeras, enfim, tinha um conhecimento amplo sobre as drogas. E dentro da pesquisa clínica, com a oportunidade que os residentes têm, que eu tive e agora sigo trabalhando lá, se consegue entrar em contato e prescrever medicações de ponta, se consegue entrar em contato com a vanguarda do tratamento da oncologia, e isso tem um efeito multiplicador. Todo mundo que sai de lá tendo esse tipo de vivência, esse tipo de conhecimento, e depois, durante o resto da sua prática como médico oncologista, vai ter a oportunidade, tendo sido uma vez plantada a semente do interesse pela pesquisa, do interesse pela vanguarda, pelo que está sendo produzido, de manter fazendo isso onde quer que a pessoa venha trabalhar. Márcio, quais são os protocolos, quais são os tratamentos oferecidos pelo centro? Hoje, são todos os tipos de tumor, todos os tipos de câncer? Não? Teoricamente, sim, isso depende dos protocolos que tem abertos, porque esses protocolos eles abrem, fecham, depende do período de inclusão dos pacientes no estudo. Hoje a gente tem basicamente para tumores de rim, de mama, temos para tumor de pulmão, algo mais que o senhor lembra? Gástrico. E melanoma. Melanoma.
O melanoma, inclusive, qual a possibilidade de utilização dessas medicações novas? Algumas dessas medicações novas estão sim. disponíveis, né? Mas a ideia é assim, ó, oncologia é um tipo de especialidade no qual, com mais frequência do que a gente gostaria, nós chegamos naquela situação em que as alternativas são poucas ou às vezes nenhuma. E esse cenário é muito difícil para nós, é muito difícil para a família, é muito difícil para o paciente, né? E uma das maneiras que a gente tem de abrir uma janela, levantar uma expectativa, né, abrir uma alternativa, né, uma esperança, né, é a perspectiva de ter disponível alguma coisa que não está completamente testada, né? Se perguntar, será que isto não poderá ser melhor do que a gente tem até agora? Né? E precisam ver não digo alegria, mas a luz que eventualmente alguns pacientes, quando se colocam nessa situação, né, eventualmente aquilo ajuda, dá um empurrão, né, dá um pouco mais de estímulo para aquele período tão difícil que eles e a família estão vivendo. Então, do ponto de vista prático, pesquisa clínica no Brasil, né, ainda está engatinhando, né? Nós precisamos de muito mais centros. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, tem 88 centros de pesquisa clínica em geral por cada 1 milhão de habitantes. Nossa. No Brasil, esse número é 2. Quer dizer, o número de centros que nós poderíamos ter para testar, né, novas drogas, novos conhecimentos, é muito maior do que a gente tem neste momento. Quando um paciente nos Estados Unidos recebe um diagnóstico de câncer, ele discute com seu médico, né, e imediatamente vai para a internet e descobre quais são os lugares onde está se fazendo pesquisa, né, naquela área especificamente e vê quais são as alternativas, né? Nós temos que chegar ao ponto de que a nossa população seja educada o suficiente para entender que tem que saber o que é o tratamento convencional, quais são os resultados que esse tratamento convencional pode oferecer e, a partir desse momento, ter a curiosidade de se perguntar, será que não tem alguma coisa nova ou alguma coisa interessante para que eu possa discutir com o meu médico se isto é uma alternativa interessante. Então, essa cultura de desenvolver o interesse, o conhecimento, educar as pessoas em geral e a comunidade médica nesse sentido também, em relação a desenvolver